pouco sobre o tema revelando e transformando as motivações do nosso coração. Você sabe que existem motivações no nosso coração que nem nós mesmos as conhecemos muito bem. O que nos leva a fazer algumas coisas e deixar de fazer outras, muitas vezes nós mesmos não sabemos explicar. Por que você faz o que faz? Por que você deixa de fazer o que deixou de fazer? Nem nós, às vezes, sabemos explicar isso. Então, essas motivações mais profundas do nosso coração, elas precisam ser reveladas e, em algumas ocasiões, elas precisam ser transformadas, porque não são motivações alinhadas à vontade de Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16 e verso 1. Diz a palavra: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga comigo: Deus encontrou um rei na casa de Jessé. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, perdão, é o 6 primeiro, Dani, se pudermos ler o 6, aí na sequência vamos ler o 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que, igreja? O que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o que, igreja? Para o coração. Eu quero contextualizar e entrar junto com você nessa história, para entendermos bem o que está se passando. Israel foi uma nação formada por Deus, através do chamado que ele fez a um homem, chamado Abraão. E para Abraão, Deus fez uma promessa, que faria dele uma grande multidão. Eles seriam tanto os descendentes de Abraão, como as estrelas do céu, ou como as areias do mar, as areias da praia. E a palavra diz que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e nesta aliança, Deus governaria o seu povo, Deus governaria o patriarca Abraão, Deus governaria a sua família, através de um relacionamento com este homem. Esse relacionamento de aliança, ele recebe um nome na Bíblia. Ele é chamado na Bíblia de governo teocrático. Diga isso comigo: governo teocrático. O que isso significa? Significa que o próprio Deus estaria governando esses homens, estaria governando a nação, o povo dele. A palavra teocracia, ela é dividida em dois termos, no original grego: theos, que significa Deus, e kráteo, que significa governo. Então, teocracia é o governo de Deus, ou Deus governando. Então Deus estabelece uma aliança com Abraão e diz: cara, eu vou te governar, eu vou governar a sua família, eu vou governar o povo que vou formar a partir de você. É isso que Deus diz para Abraão. Isso fica muito nítido quando o passar dos anos acontece, e mais ou menos 400 anos depois de Abraão, Deus diz à nação de Israel, já formada, isso que nós vamos ler em Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 6, a palavra diz que vocês me serão
um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observe comigo o início do versículo 6. Deus diz à nação de Israel que eles seriam um reino de sacerdotes. Só que observe que todo reino pressupõe a figura de um rei, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Não existe reino sem rei. Não existe um reino onde não há uma figura de um monarca, de um líder principal, de um governante, de alguém que dita como deve ser as regras, as leis, o estilo de vida, o modo como se vive. Então, Deus diz à nação: vocês vão ser um reino de sacerdotes, mas Ele mesmo iria governar a nação, como Ele governou o patriarca, o pioneiro da nação, que foi Abraão. Pois bem, o tempo se passa, Israel em alguns momentos se esquece dessa palavra de Deus que nós acabamos de ler, e à medida que eles se esquecem, as grandiosas obras de Deus também são esquecidas. E Israel mergulha em um período de desobediência. Eles começam a desobedecer a Deus. E aí você vai ver, eles desobedecem a Deus no deserto, eles desobedecem a Deus na terra de Canaã, quando eles conquistam, eles desobedecem a Deus em vários momentos da sua vida. E em todos esses momentos de desobediência, nessas ocasiões, Deus vai levantar líderes, profetas, homens que vão dizer para a nação assim: olha, se arrependam de desobedecerem, voltem atrás e se recordem que vocês têm um rei governando sobre vocês. Este rei é o Senhor. Então Deus levanta esses líderes para chamar a atenção do povo sobre essa realidade. Quem são esses líderes? Vocês conhecem eles. É o Moisés, é o Josué, são os juízes. Enfim, depois da morte dos juízes, outros homens, a gente consegue enxergar isso muito bem na leitura bíblica que estamos fazendo. Acabamos de ler o livro de Juízes, todinho, capítulo a capítulo, meditamos profundamente nesse livro, dia após dia. E a gente percebeu que quando Israel desobedecia, Deus enviava o inimigo, Deus enviava uma punição, Israel se arrependia, e aí Deus levantava um juiz para livrar o povo da mão opressora do inimigo. Então essa história vai se repetir inúmeras vezes. O que acontece é que nesse governo do período dos juízes, Israel começa a olhar para outras nações, começa a olhar para outros países, e quando eles olham, eles percebem que os outros países têm um quê, gente? Um rei. E aí eles olham para dentro do quintal deles e eles perguntam assim: cadê o nosso rei? E não temos. Eles olham para fora e vê que todas as nações têm rei, eles olham para dentro e percebem que não tem rei, porque eles são governados pela teocracia, o governo de Deus, o próprio Deus levantando líderes, juízes, profetas, patriarcas, para trazer a palavra dele ao povo. Então eles olham para dentro e dizem: nós não temos rei, precisamos de um rei, precisamos de alguém que venha nos governar. Agora, pensa comigo, igreja, essa história é muito semelhante à nossa história. E por que ela é muito semelhante? Porque eu e você somos chamados para ser governados teocraticamente. Nós fomos chamados para ser governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que em determinado momento da nossa vida, a gente tira os olhos da nossa vida e coloca os olhos na vida dos outros. E aí a gente olhando para fora, a gente percebe que tem gente que se autogoverna.
A gente começa a olhar para as outras pessoas e chegamos à seguinte conclusão: nossa, aquela pessoa faz a vontade dela, aquela pessoa faz o que quer, aquela pessoa age daquele jeito, e a gente começa a pedir: eu também quero fazer a minha vontade. E aí sabe o que acontece? Isso, em outras palavras, é um pedido moderno para um rei. Eu não quero mais que o rei dos reis me governe, eu quero que o rei dos reis saia e eu quero ocupar o governo da minha vida. Nós estamos só atualizando o pedido que Israel fez lá atrás por um rei. Nós estamos deixando o Senhor de lado e estamos, em outras palavras, com a nossa atitude dizendo: me dá um rei, porque Jesus, o governo teocrático de Jesus não é suficiente para a minha vida. Eu quero um rei sobre mim. Então, nós mesmos reproduzimos a atitude que Israel teve no passado. Então, quando a gente olha para essa realidade, isso, irmãos, é muito triste, porque alimenta em nós um espírito de rebelião. Alimenta em nós uma ideia de que nós sabemos governar e cuidar da nossa vida, e isso esconde, por trás disso, uma motivação do nosso coração. Isso revela, aliás, uma motivação oculta do nosso coração, algo que a gente ainda não tinha entrado em contato. Então, quando Cristo vem reinar sobre nós, o governo teocrático de Deus chega a nós através de Cristo, da sua palavra, Ele que vai ditar a ordem, Ele que vai dizer como deve ser feito. Só que eu só aceito esse governo se eu ando no Espírito. Olha o que a palavra diz em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência do que, gente? O que é uma concupiscência, igreja? É um desejo. Quando eu ando no Espírito, eu aceito o governo teocrático de Jesus sobre mim. Quando eu ando na minha carne, eu olho para todo mundo fazendo a vontade da carne e eu digo: eu não quero, eu quero eu mesmo ser rei na minha vida. E aí eu começo a fazer as minhas escolhas, eu começo a fazer as minhas decisões e desassocio e coloco de lado a palavra de Deus e o que Jesus está dizendo. Então, o Paulo disse: ande no Espírito, que você não vai cumprir o desejo da carne, porque, versículo 17, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São dois governos opostos. É o governo teocrático e o governo humano. Ou Jesus reina através do Espírito, através do novo nascimento, através da justificação, através da santificação, através da palavra de Deus, ou o governo humano vai deitar e rolar. E aí o governo humano leva a gente para o quê, gente? Leva a gente a fazer o quê? A desejar o quê? A buscar o quê? A priorizar o quê? Então, Paulo deixa muito claro esses dois modelos de governo. Ou é o teocrático, ou é o governo humano. Israel, quando pede um rei, eles estão dizendo isso: Senhor, eu não quero governo teocrático. Eu quero um governo humano, um governo carnal. É isso que Israel diz em outras palavras. Contando isso, a gente pode voltar para o capítulo 16 de 1 Samuel, e agora você vai entender um pouco melhor. Israel pede um rei. E quando Israel pede um rei, Deus concede um homem da tribo de Benjamim. O nome desse homem qual era, gente? Saul. E Saul, depois de 30 a 35 anos que estava reinando, acontece o episódio do capítulo 16 que nós acabamos de ler. Depois de 30 a 35 anos do reinado de Saul, acontece o capítulo 16.
E no capítulo 16, a gente lê que Deus levanta Samuel, manda ele encher a sua vasilha com óleo e descer à casa de um belemita, um homem da cidade de Belém, chamado Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido um rei, porque ele havia rejeitado Saul. Então o Samuel pega o seu vaso de azeite, desce na casa do homem de Belém chamado Jessé, e lá ele começa a procurar um rei. Lembrando, Saul já está reinando há 30 ou há 35 anos, entre 30 e 35 anos. E quando Deus fala para Samuel que vai ungir um novo rei, olha o detalhe que Deus diz para Samuel. Versículo 1 do capítulo 16. Deus diz assim: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Até quando você vai admitir alguém que eu já não admito? Eu já rejeitei. Saul não serve mais. Samuel, até quando você vai tolerar Saul? Até quando você vai ter dó dele? E aí o Senhor continua dizendo: enche teu vaso de azeite, e vem, porque eu vou te enviar a Jessé, e lá me tenho provido de um rei. Deus diz: eu já achei um rei para reinar no lugar de Saul. É que Deus ainda não foi tão detalhista, mas Deus poderia ter dito assim para Samuel: Samuel, Saul já está governando de 30 a 35 anos, já teve tempo, já teve oportunidade de fazer o que é certo, mas só fez o errado, só escolheu o que não deveria. Já não posso contar com ele. Ele foi rejeitado. Porque alguém lê esse texto, né? Nossa, Deus rejeitou Saul, coitadinho de Saul. Oh Deus, dá uma outra chance para Saul. Quantas chances Deus deu em 30 a 35 anos, igreja? Quantas oportunidades Saul teve de fazer o que é certo? E ele não fez. Ele escolheu não fazer. Então, a gente vai ver no Saul e no Davi algumas motivações de coração que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Eu quero fazer algumas considerações sobre revelar e transformar as motivações do nosso coração. E eu quero ter como alvo esses dois personagens, Saul e Davi. Você sabia que você tem um Saul aí dentro? Não, pastor, aqui não. Eu tenho um Davi, eu quero um Davi. Presta atenção em algo. Você tem um Saul e um Davi aí dentro. E você vai ver isso aqui na palavra. Tá? Porque é muito fácil a gente olhar para Saul e dizer assim: não, Saul eu não quero ser, eu quero ser Davi. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que nós temos um Saul e um Davi dentro de nós. E aí a pergunta não é se temos ou não temos, a pergunta é quem nós vamos deixar governar. A natureza carnal de Saul ou a natureza espiritual de Davi? Quem é que vai governar aqui dentro? Então, a primeira consideração que eu quero fazer sobre revelar e transformar as motivações do nosso coração, número 1, Deus cria oportunidades para revelar as motivações do nosso coração. Como eu disse há pouco, Saul teve de 30 a 35 anos para entrar em contato com as motivações do coração dele. De 30 a 35 anos, gente. Foram mais de 3 décadas. Ele teve a oportunidade de olhar para dentro dele e falar: meu Deus do céu, o que é isso que eu estou carregando aqui?
Isso não tem nada a ver com o governo de Deus. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ele teve essa oportunidade. Olha o que diz o capítulo 13 de 1 Samuel, verso 1 e 2. 1 Samuel 13, verso 1 e 2. Diz a palavra: um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Ou seja, Saul estava no segundo ano do reinado quando isso aqui acontece, tá bom? Versículo 2: então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Presta atenção. Nos dias de Saul, Israel tinha um inimigo muito poderoso, que eram os filisteus. Esse inimigo montava acampamento para atacar Israel inúmeras vezes. A gente que leu Juízes conseguiu ver isso na história. Samuel combatendo os filisteus, aquela guerra, aquela disputa, os filisteus ameaçam, aquela coisa toda, aquela guerra, enfim. E em um determinado momento, Saul, quando tinha 2 anos de reinado, ele pega 3.000 homens e divide em 2 destacamentos. Um destacamento de 2.000 homens fica com ele na montanha de Betel, e ele pega 1.000 homens para um outro destacamento, e ele envia com Jonatas, filho dele, a Gibeá. E aí, versículo 8 a 10, acompanhe comigo o que vai acontecer aqui. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo começou a fazer o quê, gente? O povo começou a fazer o quê, gente? Veja, 2 anos de reinado, Saul ajunta o povo. Samuel diz: espere um pouco, que eu vou até você e nós vamos sacrificar. E aí o Samuel demora um pouquinho e o povo começa a se espalhar. Aquilo aterroriza o coração do Saul. Ele diz: o povo está indo embora, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que a ordem de Deus era: espere, e o Saul fica agoniado, afoito, afobado. O povo estava se espalhando. Então Saul diz o quê? Versículo 9: traga aqui o holocausto, traga-me as ofertas pacíficas. E aí o Saul fez o quê, irmão? Espera aí, Saul era rei, profeta ou sacerdote? Ele era o quê? O que um rei faz, igreja? Governa. O que um sacerdote faz? Apresenta sacrifícios em prol do povo diante de Deus. E o que um profeta faz? Traz a revelação de Deus para o povo. Papéis bem definidos, bem separados. Em outras palavras, Deus está dizendo: Saul, o seu papel não é sacrificar. Seu papel não é trazer a mensagem de Deus para o povo. O seu papel é governar, rapaz. Governe bem, segundo a palavra de Deus, segundo o governo de Deus, e vai dar tudo certo. Mas ele não se contenta. Então o que ele faz? Impaciente, afoito. Ele manda trazer as ofertas. Vamos sacrificar. Vamos fazer os holocaustos. Ele faz o holocausto, irmão. E a tragédia acontece. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Tenta ver essa cena comigo. O homem que é responsável pelo sacrifício chegando, o homem que não é o responsável pelo sacrifício sacrificando. E aí ele vem, o profeta Samuel vem, que ungiu o próprio Saul, e talvez o Saul: oi Samuel, ei, homem de Deus. E Samuel com uma cara mais ou menos assim, ó.
A Bíblia não diz, mas eu imagino o semblante do Samuel. Sério. Sisudo. O Saul e ele. Acho que Samuel, se pudesse perguntar, você está rindo do quê? Tem nada para rir aqui não, rapaz. Você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que a gente está de farra, de festa? Você acha que o nosso Deus é um Deus, como a Paula diz, que muda a palavra dele, um Deus que está de fanfarrice? Você acha que o nosso Deus é manipulável, rapaz? Segue o versículo 11. Então Samuel diz assim, ele faz uma pergunta, o que você fez? O Saul responde, eu vi que o povo estava se espalhando, você não chegava, né? Você não vinha, então ele ainda transfere culpa para Samuel, entende? Você não vinha nos dias que a gente combinou, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Percebe, irmãos? Obrigado, Webster. Não se passaram 2 anos e a motivação do coração de Saul já tinha sido revelada. A convivência é extraordinária. Você quer conhecer uma pessoa? Convive com ela. A convivência revela as mais profundas motivações do ser humano. A convivência revela, a pessoa não consegue esconder o coração dela. Uma hora ou outra o negócio pipoca e vem para fora. Foi o que aconteceu com Saul. Só 2 anos de reinado e o coração, enganoso, um coração afoito, afobado, desesperado e independente de Saul, já tinha vindo para fora, 2 aninhos só, 2 aninhos. Daí 15 a 16 anos depois, vai acontecer o que está escrito no capítulo 15. Que isto que está no capítulo 15 é para muitos de nós o motivo do porquê Deus reprovou Saul, quando na verdade o que fez Deus reprovar Saul foi Deus sondar o coração dele e perceber no capítulo 13, 15 anos antes, que Saul não estava nem um pouco se importando com a vontade de Deus, ele estava se importando com a sua própria vontade. Então, 15 anos depois acontece isso, que a gente vai ler no capítulo 15 de 1 Samuel. Olha o que diz o texto. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 e 2. Então, disse Samuel a Saul. O que Samuel disse, igreja? Vamos lá, de novo. Deus envia Samuel a Saul. E o que Deus diz por intermédio de Samuel a Saul? 1, 2, 3. Queridos, para um pouquinho e pensa comigo. 15 anos antes, ele tinha ouvido a palavra do Senhor? Sim ou não? Não. 1 Samuel 13, a gente acabou de ver antes. 15 anos antes ele não tinha ouvido a palavra do Senhor. 15 anos depois vem de novo a palavra do Senhor. É mais ou menos assim, Saul, rapaz, não perde essa chance não. Não perde essa oportunidade, porque o Senhor, olha a palavra dele está vindo de novo. Tanto é que Samuel usa uma expressão ali que eu acho fantástica, diz assim, ouve, é meio que um apelo,
ouça a palavra do Senhor. É como se Samuel dissesse assim, na outra vez, há 15 anos atrás, você não ouviu. Faça um favor, ouça agora. Ouve agora a voz do Senhor. E aí, Deus dá uma ordem. Você conhece a história. Saul deveria destruir os amalequitas, deveria destruir o rei de Amaleque, e Saul, com mais uma chance, o que ele faz? Ele mais uma vez segue as suas próprias vontades, seus próprios instintos. Versículo 7, para a gente ganhar tempo aqui, do capítulo 15. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá, até chegar a Sur, que está de frente para o Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag. Eles perdoaram, e a ordem de Deus era para fazer o quê, gente? Matar. Saul quis ser mais bonzinho do que Deus. É como se Saul dissesse assim: Deus, o Senhor não é tão bonzinho, tão misericordioso, então eu vou ser mais bonzinho do que o Senhor. Eu não vou matar, eu vou perdoar. Mas a ordem era para perdoar ou para matar, gente? Você conhece alguém que quer ser mais bonzinho do que Deus? Irmãos, de verdade, nós temos um coração tão bom para ajudar as pessoas, porque não é um coração nosso, é um coração que Jesus nos deu. Mas por incrível que pareça, deixa eu lhe dizer algo aqui que talvez vai te assustar. Tem pessoas que batem nesse portão aqui, e que o Espírito Santo fala ao meu coração: não ajude. Não ajude. Agora eu que sou bonzinho, né? A gente ajuda todo mundo. A gente distribui cesta para todo mundo, a gente compartilha com todo mundo. Vamos ajudar mais essa pessoa? Fazem alguns domingos, final de um culto da noite, eu estava conversando com os irmãos no término do culto, acho que o Webster estava ali, e aí aparece um rapaz, afoito, correndo, desesperado, olhando para a porta e diz assim: minha moto quebrou, eu preciso guardar a moto aqui, porque a oficina só vai abrir terça-feira. As mãos sujas de graxa, eu olhei aquilo, respirei fundo, pensei: puxa vida, a moto do cara quebrou, por que não guardar? Por que não guardar? E numa fração de segundos, eu me conectei com Deus, e Deus falou para mim algo sobre aquele homem. Queridos, quando eu olhei para ele de novo, ele olhou para mim, o Webster estava junto, ele começou a falar, e quando eu ia perguntar algo para ele sobre o que Deus me falou, ele simulou que estava falando no telefone, foi dando as costas assim, pegou e foi embora. Foi embora, sumiu. Essa é uma de várias ocasiões que acontece aqui nessa igreja. Várias. De gente que aparece: me ajude. Só que às vezes não é para ajudar. Às vezes não é para ajudar. Ou então a gente corre um risco de querer ser mais bonzinho.
Porque Deus pode estar desatando um processo na vida daquela pessoa, que a gente não entende, a gente não compreende. Saul quis ser mais bonzinho do que Deus. Eu não vou matar o Agag, eu vou perdoar ele, por toda a maldade que ele fez contra o teu povo, Senhor, eu vou perdoar o Agag. E a ordem de Deus era: mata, rapaz, mata. Deus não vai mandar a gente matar ninguém hoje, você diz amém? Fica tranquilo, Deus não vai mandar a gente matar ninguém. Tem mulher que está pensando assim: será que Deus não está mandando matar meu marido? Ô Mari, fica tranquilo que Deus não manda matar ninguém hoje, tá? Fica tranquilo. Ou o inverso, né, Nádia? Pode ter marido pensando: será que Deus não está mandando matar minha esposa? Não, Deus não manda matar. Mas a gente precisa ter discernimento, irmãos. Precisamos ter discernimento. O Saul, ele ficou refém da sua própria vontade. Ele foi independente, ele foi obstinado, ele foi desobediente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir, deixou de executar as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou pelo Senhor. O Senhor já tinha um veredito de rejeição para Saul, e o Samuel ainda ficou contristado, ainda foi orar e dizer: Senhor, sendo que Saul já tinha sido reprovado, por quê? Porque não executou as palavras do Senhor. Saul teve a oportunidade de se arrepender. Já estamos na segunda consideração. Deus cria oportunidades para que a gente se arrependa das motivações erradas do nosso coração. O Saul teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele seguiu. Então, primeiro, Deus, ele vai, em primeiro lugar, criar oportunidades para revelar as motivações. Quando ele revela, a gente percebe que tem motivações erradas. O que ele faz? Segundo lugar, ele nos dá oportunidades para a gente se arrepender. 15 anos depois que o Saul errou, ele teve a oportunidade de se arrepender e errou de novo. De novo. Agora, diferente disso, olha o Davi, gente. Olha o Davi. Salmo 51. Quando Davi errou uma vez, ele teve outra chance. Quando ele teve a chance, olha o que ele fez. Salmo 51, verso 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre o que, gente? Diante de mim. 4. Aí o Davi diz assim: Senhor, contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O Davi, irmão, é totalmente oposto do Saul. Ele errou, ele pecou, mas quando ele teve a oportunidade de se arrepender, ele não desperdiçou. Igreja, não desperdice a oportunidade de arrependimento. Possa ser que ela não surja outra vez. Possa ser que não tenha outra chance.
O Davi pegou aquilo, levou muito a sério, se arrependeu. Por quê? Porque ele percebeu que Deus estava criando oportunidades para ele se arrepender do pecado dele, que foi um adultério seguido de um assassinato, e ele se arrepende. Mas ele aproveita essa oportunidade. Terceira consideração que eu quero fazer sobre motivações do coração. Deus conhece os segredos do nosso coração. Deus conhecia os segredos do coração de Saul, sim ou não? Deus conhecia os segredos do coração do Davi, sim ou não? Deus conhece os segredos do seu coração, sim ou não? Sim. E conhece muito bem. Eu posso tentar esconder da minha esposa o segredo do meu coração. Apesar que, pela convivência que nós temos de 22 anos, entre namoro e casamento, ela sabe muita coisa minha. Muita coisa. Tem situação que ela fala, você está pensando isso, isso e isso, não é? Eu falo, é. Por quê? Convivência. E tem outras coisas, além da convivência, que Deus revela para ela, e ela fala para mim. Então, a convivência é importante, por quê? Porque a convivência faz a gente revelar esses segredos, essas motivações profundas do nosso coração. Olha o que diz o Provérbios 15 e verso 11. Provérbios 15, 11. O inferno e a perdição estão perante quem? Gente, o Deus que tem o inferno e a perdição, diante dele, se ele tem o inferno e a perdição, ele não vai ter o coração dos homens? Olha o que a parte B do versículo diz: se ele tem o inferno e a perdição diante dele, quanto mais o coração dos homens, quanto mais o nosso coração. Jesus disse, não há nada oculto que não vai se revelar, e nem há nada encoberto que não haja de se saber, vai vir para fora. Por isso que eu tenho que me preocupar, quais são as motivações que eu carrego no meu coração. Jeremias 20, verso 12. Quero fundamentar um pouco sobre Deus conhecer o coração, Deus ser onisciente a ponto de conhecer isto. Diz o texto, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. O Senhor prova, o Senhor vê, o Senhor conhece pensamentos e coração, disse Jeremias. E Jesus no Novo Testamento é uma aula prática sobre isso. A própria onisciência. Em Mateus 12, 25, apenas a parte A do versículo diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus, ele conhecia, ele sabia pensamentos e sentimentos do coração dos homens. Em João 2, 24 e 25, diz que Jesus não confiava nos religiosos, porque ele conhecia a todos. Diga isso comigo: Jesus conhece todos. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus te conhece, minha irmã. Ele conhece, a ponto de, olha o que diz o 25, de ninguém precisar falar nada sobre ninguém, porque Ele bem sabe o que há no homem. Deus sabe, Jesus sabe. Senhor, aquela pessoa é assim, 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 assim. Não ore isso, muda a oração. Senhor, esta pessoa precisa ser impactada pelo teu amor, ela precisa ser transformada pela tua cultura, ela precisa receber uma nova mentalidade, porque conhecer o que aquela pessoa faz, o Senhor já conhece.
É isso que Jesus está dizendo. Ele conhecia a ponto de ninguém precisar falar de ninguém para ele. Não precisa. Ele sabe o que há no homem. Em quarto e último lugar, minha quarta e última consideração, Deus deseja transformar aquelas motivações que são erradas em nosso coração. Lembra que eu disse que há um Saul e um Davi dentro de você, sim ou não? Qual é o objetivo de Deus aqui nessa manhã? Nos ensinar que o Saul precisa passar pela cruz, precisa experimentar o verdadeiro e genuíno arrependimento. Ele precisa se voltar a Deus de todo o coração. E nós precisamos nos transformar em verdadeiros Davis, quebrantados. A nossa natureza espiritual precisa governar, para que as motivações boas surjam. Foi isso que Davi, ele orou no Salmo 139, é o último texto que a gente vai ler nessa manhã, Salmo 139, versículo 23, vocês podem ler? 1, 2, 3. Seguinte, que tal se a gente fazer essa oração aqui nessa manhã? O que você acha da gente ser sincero diante de Deus e dizer assim: Senhor, algumas vezes eu sou igualzinho Saul. A gente parar com essa besteira e dizer: não, Saul, eu não tenho nada de Saul, eu sou Davi. Para, irmão, deixa de ser religioso. Seja honesto, seja crente. Senhor, às vezes eu ajo igualzinho Saul. Mas tem um negócio, Senhor. Me sonda. Me esquadrinha. Olha o meu interior. Veja se há em mim algum caminho mau. Senhor, me livra do caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero ter motivações boas, puras no meu coração. Eu quero me arrepender dos meus maus caminhos. Eu quero ter a segunda chance e aproveitá-la com todo o meu coração. Eu quero seguir nessa direção. Eu quero seguir por esse caminho. Eu termino dizendo a você o seguinte: Deus quer tornar os nossos corações puros e livres de motivações que sejam erradas. Sabe por que Deus quer fazer isso, gente? Porque Ele deseja que a gente veja Ele. Jesus ensinou nas boas aventuranças que os limpos de coração, eles vão ver a Deus. Deus quer te limpar das motivações erradas nessa manhã. Deus quer te limpar das intenções semelhantes às que Saul carregou nessa manhã. Mas para fazer isso ele precisa sondar, ele precisa esquadrinhar, ele precisa encontrar lugar em nós. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é fonte de vida, fonte de instrução, de sabedoria. Obrigado, Senhor, porque na tua presença há tantas coisas boas que surgem. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o teu reino é chegado entre nós. E este reino, Senhor, nos leva a uma atitude de arrependimento, de quebrantamento, de renúncia. Pai, sonda-nos nesta manhã, olha o nosso coração,
Veja se há em nós caminhos maus, motivações más, motivações sujas, erradas, mesquinhas, egoístas. Senhor, que essas motivações sejam completamente removidas do nosso coração. E nós te pedimos, guia-nos pelo caminho eterno. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa-nos das motivações erradas. Limpa-nos de fazermos algo para sermos vistos, aplaudidos, reconhecidos, homenageados. Livra-nos, Pai, de tentarmos fazer as coisas com a motivação de sermos, ó Pai, de provarmos algo para alguém. Nós não precisamos disso. Nós somos teus e o Senhor é nosso. Limpa-nos das motivações erradas, porque está escrito: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão ao Senhor. O teu povo quer te ver, Jesus. O teu povo quer ver a tua face. O teu povo quer te contemplar. O teu povo quer desfrutar da sua presença, e nós sabemos que com motivações erradas isto não é possível, Senhor. Por isso, livra-nos nessa manhã. Livra-nos das atitudes de Saul. Livra-nos de termos um coração contaminado. Purifica-nos nessa manhã, Senhor. Nós queremos te adorar por isso, te exaltar, te glorificar, porque tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o dono das nossas vidas. Querido, se você pode erguer as suas mãos e já agradecer a Jesus por Ele te livrar de motivações erradas do seu próprio coração. Você que já encontrou lugar de arrependimento em Jesus, você que já encontrou a paz que excede todo entendimento, por favor, erga suas mãos e agradeça a Ele, agradeça ao Rei. Vamos levantar a Ele palavras de gratidão, de louvor, de exaltação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Te adoramos, te exaltamos. És bom, Pai.